Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Identidade, o nosso programa de boas conversas. Hoje um pouco diferente porque estamos no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, campus Engenheiro Coelho. Queremos inclusive agradecer a parceria do NASP e da equipe técnica que cedeu o estúdio tão prontamente, que está aqui nos auxiliando para essa gravação, viu? Agora eu aproveito também para convidar você a compartilhar a programação da TV Novo Tempo, que passa 24 horas por dia no YouTube. É só acessar youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só entrar no ntplay.com/identidade. Hoje vamos conhecer a história do Rodrigo Bertotti. Talvez você já o conheça aí como o pastor Bertotti ou o marido da Fabiana Bertotti, mas você sabe qual é a história dele e como ele conheceu a Igreja Adventista? Sabe quais foram os desafios que ele enfrentou quando morou fora do Brasil e o que motivou a servir a Deus em outra localidade? É sobre isso que vamos conversar com ele hoje. E eu vou para um rápido intervalo de 30 segundos e na volta então vamos saber mais sobre a história de vida e ministério do Rodrigo Bertotti. Eu volto já. Na biografia do Instagram do Rodrigo Bertotti está escrito marido e pai de 3 filhos. Isso porque ele é casado com a Fabiana, pai do Teodoro, da Catarina e da Valentina, mais conhecidos como Theo, Tatá e Titi. Mas o Rodrigo Bertotti fazia parte de uma outra religião antes de conhecer mais a fundo sobre a Bíblia e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é de Chapecó, no estado de Santa Catarina, é descendente de italianos e a sua família é muito unida. Qualquer oportunidade, eles aproveitam para ficarem juntos e isso ele leva agora para sua própria família. Talvez seja por isso que ele é tão claro em sua biografia no Instagram quando diz que é marido e pai de 3 filhos. Suas maiores bênçãos. Conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia de forma mais improvável e saiu da sua cidade para cursar teologia no NASP, Engenheiro Coelho. Atuou como pastor aqui no Brasil e em outros países também e agora possui outros objetivos profissionais. Mas o serviço ainda está em seu coração. E hoje vamos conhecer mais sobre o Rodrigo Bertotti e a sua história de vida. Seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Muita gente já deve conhecer você, mas a gente aqui do Identidade quer saber quem é o Rodrigo, de onde ele nasceu, como foi a sua infância. Olha, Gabi, eu sou lá do oeste de Santa Catarina, numa cidade bem pequenininha. Agora está até mais conhecida, né? Eu nasci em Chapecó, mas eu sempre morei desde os 6 ou 7 anos do lado, que é uma cidade chamada Xaxim. E eu cresci ali, vivi ali no interior, bem na roça, por um bom período. Na adolescência que fui para a cidade, que continuava sendo roça. E só então, mais jovem, que eu vim estudar aqui em São Paulo e aí a vida foi tomando outros rumos. E a infância na roça, como eram as brincadeiras? Ou você começou a trabalhar desde cedo? Sim, a gente trabalhava desde cedo. Eu lembro que com, sei lá, 9, 10 anos a gente já tinha que fazer as coisas, estudava meio período e meio período tinha que ir para a roça com o pai, a mãe. Nada muito pesado, mas a gente tinha que fazer. Mas acho que com uns 12, 13 anos, daí a gente já tinha que cuidar. O meu tio, ele tinha uma granja de porcos bem grande e aí o meu pai ajudava ele. E aí sim, éramos obrigados de manhã, todos os dias, ir lá cuidar dos porcos. Eu limpava o chiqueiro, essas coisas boas de se fazer. E aí à tarde era estudar. As brincadeiras, coisa de criança normal, pega-pega, esconde-esconde. A gente gostava muito de misturar as duas, pega-pega, esconde-esconde. Então a gente se escondia, alguém tinha que achar e ainda correr atrás pegar. E era melhor à noite, porque era mais difícil de... Mais difícil. Em quantos irmãos? Eu tenho só um irmão. Só um irmão? Só um irmão, que ele é 3 anos e 11 meses, quase 4 anos mais velho. E eu convivi pouco com ele na infância, porque ele saiu para estudar, morava com os tios, porque lá tinha escola. Quando ele estava na fase de ir para a escola, a gente morava num lugar que não tinha escola. E aí ele saiu de casa muito cedo, acho que quando ele tinha 7 anos ele saiu de casa. E aí eu não tive a oportunidade de conviver a infância e a adolescência com ele. A gente foi voltar a ter uma convivência como adultos e fomos ser amigos mesmo de verdade depois de casados. Que daí começou a ter filhos, ser tio, e aí a gente se aproximou. A nossa infância e adolescência foi meio distante devido não aos ter escola. Estudos ali, né? Exato. O fato dele ter saído de casa cedo para estudar, isso também ficou na sua cabeça, essa vontade? Olha, eu quero fazer como ele e sair para estudar? Sim, nós somos uma família muito pobre.
A gente não pode dizer que a gente passou fome, mas a gente tinha muitas necessidades, né? Eu, por exemplo, sabia a roupa que eu ia usar no ano que vem numa festa famosa que tinha lá, que era que os meus primos estavam usando esse ano. Ia passar para você. Ia passar pra gente. Então nós éramos pobres, então os meus pais, eles diziam assim, ó, vocês precisam estudar. Então era escola pública, Sim. tudo coisa simples, mas eles acreditavam muito que se a gente estudasse, mudaria a nossa vida. Então, o sonho era mesmo sair, estudar e fazer alguma coisa. Tanto que quando eu tive 16 anos, eu também saí lá da roça para estudar e para conseguir meu primeiro emprego e para a gente ser alguém na vida e começar a nossa vida, né? E a religião da casa de vocês, qual que era? Católica. Lá nós somos descendentes italianos, que você falou, e ali o catolicismo é muito forte. Então, a gente sempre cresceu indo todos os domingos na igreja. Então, éramos bem católicos. E como é que a igreja adventista entrou na sua vida? Como que você passou a conhecer a igreja adventista? Amizades, né? Eu estudava, na escola que eu estudava, o meu irmão, ele estava mais para frente, e nessa época a gente estudava, quando ele estava terminando o segundo grau, a gente estudou na mesma escola, porém não morávamos juntos. Ele morava em outro lugar porque ele trabalhava. E a sala do meu irmão tinha 11 meninos, e eles amavam jogar vôlei. Só que vôlei, 12, né? 6 para cada lado. E eu tinha notas muito boas. E geografia, eu tinha 10 em todos os bimestres. Naquela época era bimestre, não sei como que é agora. E aí, a professora de geografia disse assim para mim, você não precisa mais assistir a minha aula se você não quiser. E era bem a aula de educação física do meu irmão. E aí o meu irmão disse assim, vem jogar com a gente, que eu jogava bem vôlei, que daí a gente completa o time. Ficava aí eu saía e jogava com ele. Só que nesse jogo tinha um menino chamado Yunis, que é um dos meus melhores amigos até hoje. Ele era adventista e ele torcia para o mesmo time que eu. Eu sou do Inter de Porto Alegre e toda a minha família era do Grêmio. E aí eu comecei a fazer amizade porque ele era do Inter e ele era muito legal. Ele me dava mais atenção que os outros, porque os outros eram mais velhos. E a gente começou a fazer amizade e ele era de uma religião, não comia carne de porco, eu achava interessante. E ele começou a me ensinar a Bíblia. Eu perguntava, mas por que isso? Mas por que aquilo? E tudo mais. Aí ele saiu fazer teologia na Bahia. E a gente se comunicava por cartas. E ele me explicava um pouco da Bíblia por cartas, ele sempre me respondia. Só que ele ficou só 6 meses, voltou para a cidade e o laço se fortaleceu. E ele praticamente foi a grande influência de eu estudar a Bíblia e me tornar adventista depois. E você depois quis fazer faculdade de teologia. Exato. Tudo isso aconteceu em 96. Eu fui trabalhar na rádio da cidade, uma rádio AM. E aí, nessa rádio, ele também foi trabalhar nessa rádio. Foi um milagre, uma história bonita. E aí, a gente começou a trabalhar junto e eu decidi, então, me batizar. Aí, me batizei. E 2 anos depois, outros amigos faziam teologia aqui no NASP e eles me motivaram a fazer teologia também. Não tinha dinheiro, né? Como que vai pagar o colégio? É sempre muito caro. E aí eu fui vender livros de porta em porta para conseguir pagar. Aí eu decidi, então, nas primeiras férias, eu consegui um pouquinho de dinheiro. Eu falei, não, eu vou fazer teologia mesmo. Aí senti aquela vontade enorme. Fiz vestibular, o vestibular foi o teste. E eu falei com Deus, Senhor, se eu passar no vestibular, então eu vou me dedicar. E eu passei. E tinha 60 alunos, eu acho. E eu passei em 42º, eu lembro até hoje. Eu falei, é o sinal, eu vou fazer teologia. E como é que foi para os seus pais, assim, essa mudança de religião? Eles aceitaram bem? Te respeitaram? Como é que foi essa questão? Na época de eu me batizar, eles aceitaram super, porque a minha mãe ficou muito feliz. Por quê? Todos os jovens, eles iam para as boates. Minha mãe não era tão preocupada em ir ou não ir para a boate, mas beber. O meu pai bebia, meus tios bebiam, bebem até hoje. E eles... e a minha mãe tinha medo de a gente ficar dirigindo, ir com amigos bêbados e a gente morrer. Esse era o medo da minha mãe. E aí, esse meu amigo, ele era muito querido porque ele não bebia. E a minha mãe ficou feliz, então, ele não vai beber. Ela ficou feliz. Só que 1 ano depois que eu tinha me batizado, eu perdi o emprego por causa do sábado. Porque a minha chefe me deu o sábado para eu me batizar. E 1 ano depois ela disse assim, ó, eu não posso mais deixar que você não trabalhe no sábado, você tem que voltar. Porque o que você fazia era muito bem feito e a gente quer... Nanana. Eu falei, não, agora eu não vou mais trabalhar no sábado. Se você não trabalhar no sábado, eu te mando embora. Eu disse, fica à vontade. Aí eu tava com a fé mais forte e eu perdi o emprego. Daí o meu pai ficou chateado. Ele disse, você vai voltar a cuidar do porco?
Você vai voltar a morar aqui na roça? Você não pode fazer isso. Fala com o teu pastor lá para você liberar no sábado de manhã. E aí eu falei, não, pai, fica tranquilo, eu vou me virar. E eu consegui um outro emprego, aí comecei a vender coisas, geleia real, mel, e tem um jeito na vida. Então ali eles ficaram meio assim, poxa, ele vai ter que voltar a cuidar de porco, coisa que eles não queriam, porque eles sofriam muito. Mas depois eu paguei minha faculdade, então eles gostaram, assim. E foi na faculdade, né, no internato adventista que você estudou, que você conheceu a Fabi, que é sua esposa. Exato, era a idade de conhecer alguém, né, Gabi? Era a idade de namorar. Sim, eu vim para o NASP, que foi a grande transformação da minha vida, ter vindo para esse colégio, em 99. Eu estudei em 99, 2000, e eu conheci a Fábio em 2001, porque o quarto dela e o meu quarto, os meninos com essas meninas começaram a sentar na mesma mesa, a gente começou a fazer amizades. Era para namorar a amiga dela, ela era para namorar o meu amigo, mas eles foram embora, sobrou nós, e aí a gente começou a namorar e... Graças a Deus deu tudo certo. E já estão quantos anos casados? A gente está nesse ano 19 anos, vamos fazer em dezembro esse ano, 19 benção. anos. É. Como Deus vai mudando o rumo das coisas, né? Sim. Tirou você da roça para trazer você para cá, para o NASP, onde você construiu a sua família. Exato. A gente vai dar uma pausa agora, Rodrigo, rapidinho, para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque tem muito mais história aqui do Rodrigo Bertotti, que você vai continuar acompanhando com a gente no próximo bloco. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite, conhecendo um pouco mais sobre a história do Rodrigo Bertotti, ele que é formado em teologia, esposo da Fabiana Bertotti, que a gente vai conhecer no programa de amanhã também. E antes de continuar a conversa com ele, eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo chamado A Procura da Verdade. Um dia o Rodrigo sentiu vontade de conhecer um pouco mais sobre a verdade da Bíblia, da Palavra de Deus, que ele contou aqui no bloco anterior. O amigo dele, que era adventista, foi dando um estudo bíblico para ele, até por cartas, né? E você aí de casa tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a verdade da Palavra de Deus através desse guia de estudo, A Procura da Verdade. Ele pode chegar na sua casa gratuitamente, é só você escrever para o WhatsApp que aparece aí na sua tela, é o DDD 12, número 98244-4449. Esse é um WhatsApp, você vai mandar uma mensagem, fazer um breve cadastro ali, mas fique tranquilo que seus dados serão guardados em sigilo na Novo Tempo. Ou então você pode entrar em contato com a gente pelo telefone fixo que também aparece aí, o DDD 12, número 2127-3121. Esse material pode chegar à sua casa totalmente grátis, você não vai pagar nem o envio, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já fazem isso para você. Combinado? Tente conhecer mais a verdade da Palavra de Deus através do estudo da Bíblia, realmente, mas esse guia de estudo pode te ajudar também. E agora, continuando aqui, Rodrigo, você foi um estudioso aí da Bíblia, né? Se aprofundou um pouco mais sobre isso. Na sua infância você cuidava de porcos, inclusive, mas estudando a Palavra de Deus, você aprendeu que a gente não deveria nem consumir esse tipo de carne e talvez nem tocar. Como é que foi isso para você na sua vida? Olha, foi muito interessante, Gabi, porque um dos primeiros estudos foi esse. Porque eu perguntei isso para o meu amigo, por que você não come? E ele me explicou. E ele me explicou, inclusive, que não deveríamos nem tocar. E eu cuidava dos porcos todas as manhãs. Então eu ia trabalhar e nas primeiras vezes eu desviava dos porcos, porque eu estava aprendendo, não posso tocar. Mas era impossível, porque eu limpava o chiqueiro, então não tinha como não tocar. E eu limpando ali o chiqueiro dizia, Senhor, tá bom, é fácil eu não comer, mas eu estou tocando, eu faço isso, como que eu vou te obedecer e tudo mais? E naquela minha... não sei como, ignorância, sabe, aprendendo ainda, eu entrei num mato, assim, eu saí atrás do chiqueiro, tinha um mato, e eu fui lá no meio porque eu tinha vergonha que alguém visse, e eu fui orar a Deus, e eu pensava que, me ajoelhando e levantando as mãos para o céu, ele me ouviria mais rápido, né, ou melhor, e eu fiz isso naquele momento, eu falei, Senhor, me tira daqui, porque eu quero te obedecer, eu quero ter uma vida diferente. Eu não sabia que Deus ia me ouvir, mas 2 meses depois eu consegui um emprego na cidade, que era trabalhar numa rádio. Te tirou de lá e foi trabalhar na cidade, né? Isso. Já mudou o rumo da história. Você contou um pouco no bloco anterior que foi aqui no internato, né, que você conheceu a Fabiana, que hoje é sua esposa. Não era bem para ser assim, né? Era para ela namorar um outro rapaz, você uma outra moça, mas Deus colocou vocês juntos. Como é que era o relacionamento de vocês assim no início?
A gente começou bem como deveria começar, Gabi, como sendo amigos. Até porque a gente estava interessado em outras pessoas. Sim. Ela era uma pessoa, como até hoje ela é, sempre brilhando, sempre destaque. Eu sou mais tímido, ela chega na roda já contando piada, né? Então ela era sempre destaque. Então foi fácil fazer amizade com ela por ela falar bastante. E aí, quando eles foram embora e a gente se aproximou, a gente foi vendo algumas características que a gente não via antes. A gente começou a se aprofundar na amizade. Então a gente ficou, acho que um ano e pouco, realmente sendo amigos, sem nenhum interesse, sem nenhuma intenção, sendo amigos de boa. Até que uma vez, não sei te precisar quando assim, mas deu um estalo. Por que não ela? E ela também, aí teve aquele jogo, né, de sim, de não, de, sabe, aquele negocinho gostoso, de eu ir pra quadra e ela dizer, não, eu não vou, mas depois aparecia lá na quadra, essas coisas. E a gente, um dia, eu pedi ela em namoro, e aí o namoro também foi o mais saudável possível pelas regras do colégio, não podia dar um beijo, não podia pegar na mão, era simplesmente dizer que estava namorando, porque não mudou quase nada, né? Claro que a gente roubava um beijo, né? Agora, depois de alguns anos, dá para contar, não vai ser expulso. Não. Mas a gente roubava alguns beijos e tudo mais, então foi algo bem gostoso, assim, para se conhecer mesmo. Hoje vocês já são casados aí quase 20 anos e têm 3 lindos filhos. Eu sei que essa paixão nasceu primeiro no seu coração, de ser pai. Sim. Sempre teve essa vontade. Na verdade, quando a gente começou a namorar, nos primeiros dias eu falei, ó, se a gente for casar, a gente vai ter um filho, uma filha, eu queria menina, e ela vai se chamar Francesca. E ela falou assim, mas como? Eu falei, eu quero ser pai, e eu quero ser pai de menina. E aí depois, quando a gente casou, a gente, obviamente, não vamos ter a recém que casou, porque vamos esperar. Curtir um pouco o casamento. Exato, aquela coisa. Éramos jovens, novos, vamos esperar. E quando a gente decidiu, tá bom, agora vamos ser pais então, e ela também já queria e tal, aí a gente não conseguia engravidar. E a gente ficou uns belos anos tentando engravidar e não dava certo, até que a gente descobriu que tínhamos problema e fomos fazer o tratamento e tal, para ser pais. E o primeiro que veio foi o Theo, e era um menino. Exato. E na sua cabeça ia ser pai de menina. Como é que foi isso aí? Olha, Gabi, depois de muitos anos tentando, a gente ficou 7, 8 anos tentando, acabou esse sonho de menino, porque quando você tem a opção de escolher, vem uma menina, mas quando você corre o risco, e muito grande esse risco de nunca ser pai, você não escolhe. Então, eu só dizia assim, saudável. Mas foi muito engraçado, a gente saiu do país para fazer tratamento, a gente fez o tratamento em Londres, isso porque você falou que eu sou descendente de italiano, porque eu tinha cidadania italiana, isso facilitou, né? E a gente foi para lá fazer o tratamento. O problema nosso, na verdade, estava da minha parte, não conseguia produzir uma quantidade suficiente de espermatozoide para engravidar naturalmente. Aí eu fiz um tratamento, eu fiz uma cirurgia, mas mesmo assim a gente engravidou por tratamento. Quando a gente fez o tratamento e ela engravidou e a gente pegou o teste e a gente chorou e pulou e tudo, eu saí para fazer o meu culto para agradecer. Eu lembro até hoje que eu fui na farmácia comprar o teste, comprei 2, vamos fazer 2 vezes esse negócio. Para garantir, né? E aí eu saí para fazer meu culto, a gente morava na Itália nesse momento, e eu fui lá fora, assim, fazer meu culto. E naquele culto, eu senti, não sei se foi Deus, se foi o meu cérebro, se foi a ciência, sei lá o quê, mas eu senti dentro de mim que era um menino. Eu voltei, quando terminei o culto, eu falei, Fábio, vai ser um menino. Como que você está falando isso? Você queria menina? Eu falei, vai ser um menino. E eu vou comprar uma coleção de carrinhos. E eu comecei a pesquisar carrinhos. E eu achei uma coleção de carrinhos, esses bem igual ao original, só que um tamanho menor, de todos os carros produzidos no Brasil. Olha que legal. E uma pessoa estava vendendo por um preço muito barato, que ele estava precisando de dinheiro, e eu comprei toda a coleção. Eu disse assim, menina, eu vou comprar essa coleção. E eu levei para a Itália essa coleção toda. E aí depois, no período certo, a gente descobriu que era menino. E aí foi a saga para encontrar o nome e tal, até que nasceu Teodoro. Porque Teodoro é 2 palavras gregas, Teo, Deus, e Doro, presente. Então foi um presente que Deus nos deu, a gente acredita assim. Depois de muita luta, né, Depois de muita luta. E aí somos apaixonados pelo nosso menininho. E depois ainda Deus deu outros presentes que foram as 2 meninas. Depois, tá bom, já que você quer menina, toma 2. 2 de uma vez. Exato. Aí depois a gente congelou, Gabi, 3 óvulos.
A gente conseguiu 4 no primeiro tratamento e a gente implantou o Teodoro, acabou nascendo o Teodoro, e a gente congelou 3. Aí depois de um tempo a gente decidiu, a gente fica pagando, isso é caro. Aí depois de um tempo a gente decidiu então colocar mais um, só que a Fabi não engravidou. Aí nós tínhamos 2 lá congelados e a gente tinha que tomar uma decisão. Por quê? É caro você ficar pagando. Você poderia doar esses óvulos para alguma pessoa que não conseguiria engravidar, mas a gente pensou, poxa, vamos dar nossos filhos por aí. Na verdade, nessa altura não era nem mais só os ovos, né? Já era um embrião formado, Isso, né? era embrião, exatamente. Que bom que você me corrigiu. Então, como é que eu vou doar um filho meu, né? Não vamos doar. Outra coisa que poderia ser feita era doar para alguma universidade fazer estudo. Mas é pior ainda, né? Ou descartar, muito pior. Então, a gente tinha 2 lá e a Fábio não queria engravidar 2 vezes. Ela, não, chega, é sofrido e tal. Ela disse, então vamos colocar os 2. Poderia vir 2, poderia vir 1, poderia vir nenhum, poderia ser 4. Sim. Aí a gente arriscou, colocamos os 2. Foi uma gravidez bem difícil, mas veio as 2 meninas. As 2 menininhas estão aí, completando a família, então, de 3 filhos agora. Exatamente. Hoje a gente é uma família grande. E, Rodrigo, você é formado em teologia, foi pastor por muito tempo aqui no Brasil, depois foi missionário lá na Europa e hoje você tem outros desafios profissionais aí na área do marketing digital, né? Isso. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Tá bom. Eu me formei em pastor, como você falou, e trabalhei 10 anos aqui no Brasil. Trabalhei em basicamente 2 áreas. Numa rádio, que como eu tinha previamente trabalhado na rádio, eu comecei a trabalhar na Rádio Novo Tempo, de Porto Alegre, que na época era Novo Hamburgo. Depois eu fui chamado para o Departamento de Publicações e fiquei a vida toda trabalhando no Departamento de Publicações em vários lugares do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e aí toda a região sudeste aí do Brasil, Espírito Santo, Minas, Rio. Mas em 2013 a gente decidiu então fazer esse tratamento e você sabe que toda decisão gera um monte de consequências para frente. Quando a gente saiu do Brasil era só fazer o tratamento e 2 anos depois voltar. Mas a vida não é assim como a gente planeja. E a gente foi para lá, e para viver lá, Gabi, o nosso meio de viver era vendendo os livros da Fábio. Eu que incentivei ela a escrever e tudo mais. Então ela tinha alguns livros publicados. Eu pensei, a gente vai publicar mais. E eu comecei a estudar mais marketing para vender à distância, para vender no mundo digital, no mundo online. E a gente viveu assim, gastando em libras. Em 2014 eu falei para ela, vamos fazer curso digital. Ela não quis, não consegui convencê-la. Mas em 2016 ela aceitou, só para dizer assim, tá bom, já que você quer, bora fazer esse teste. E deu muito certo. E a gente começou a viver de cursos digitais e eu comecei a estudar ainda mais o marketing digital. Essa história de lançar cursos online, era água limpa, a gente bebeu muita água limpa, hoje já não está mais limpa assim. Mas eu comecei a me aprofundar, depois eu fui lá na Europa, eu sempre ajudei na igreja como pastor em Londres. Aí teve um convite da Suíça, você quer ser pastor aqui na Suíça? A gente precisa de alguém que fale italiano e português, para uma igreja suíça que uns 20% falam português, porque eles são de origem de Portugal. E os outros são de origem suíça. E eu falava italiano desde pequenininho. E eu disse assim, bora lá, ter essa experiência, ser pastor num outro país e tudo mais. E a gente aceitou ser pastor lá como missionário por 2 anos. E a gente cumpriu os 2 anos e a gente falou, vamos voltar para o Brasil agora. Na volta, quase com a mudança pronta, a Espanha descobriu que a gente estava voltando. A editora, tem uma editora da igreja na Espanha. Eles disseram, vem trabalhar aqui com a gente no marketing da editora. Eu falei, poxa, legal a experiência também. Vamos adiar um pouco a volta para o Brasil? E lá foi muito bom, porque eu conheci dentro de uma editora como funciona. E aí estudei mais ainda o marketing. E aí vendi ainda mais a Fábio, coloquei ela mais no cenário digital, porque lá em casa funciona assim, tudo que acontece, as coisas que ninguém vê, sou eu o responsável, e as coisas que vê, são ela a responsável. Inclusive tem pessoas que pensam que só ela que trabalha, né? Porque só vem ela, mas ela que é a simpática, ela que é a bonita, ela que aparece bem na tela, eu já sou mais tímido nessa questão, então eu faço a parte escondida. Então, a gente conseguiu fazer com que ela crescesse mais. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente não queria mais, Gabi, ser transferido. E a igreja, como pastor, transfere a gente. Hoje está aqui, amanhã vai para lá. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim disso. E a gente queria criar os filhos aqui no NASP. Então, não vamos mais voltar como obreiros e vamos trabalhar de uma outra forma. Foi quando a gente entrou de cabeça nesse mundo. Hoje, então, a minha missão
É produzir e distribuir conteúdos que transformam. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pelo nosso papo hoje, viu? Uma ótima noite para você. Nada. E amanhã, então, gente, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Fabiana e essa história toda aí dos tratamentos de fertilização que eles tiveram para ter os 3 filhos. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.